Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Momento muito importante aqui do programa Semeadores de Fogo, um momento que nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você para que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, no capítulo de número 12 e versículo de número 1, onde nós vamos falar aqui do chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Se você já pegou a sua Bíblia, você pode estar abrindo ela em Gênesis, né, o primeiro livro aí, no princípio, né, no princípio de todas as coisas, na criação, onde Deus fez todas as coisas. E você já encontrou aí o capítulo de número 12 e versículo de número 1. Eu quero falar aqui nessa mensagem de homens que ouviram a voz de Deus e deram crédito à voz de Deus. Homens que foram bem-sucedidos por ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, seguir os mandamentos de Deus. Então vamos estar lendo aqui Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Lendo esse versículo, alguns historiadores dizem que Abraão morava em uma terra idólatra, morava no meio de um povo idólatra, morava no meio de um povo ligado à idolatria. Pessoas que serviam a vários deuses. Mas na verdade, através da Bíblia, através da experiência com Deus, nós acabamos tendo a certeza que há somente um Deus verdadeiro, um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas. Nós vemos aqui, como eu já disse, no livro de Gênesis, né? no livro dos princípios, nós vemos aqui no capítulo 1, Deus criando todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus, o Deus que fez as estrelas, o Deus que fez o mar, o Deus que fez a terra. Então nós estamos falando desse Deus. Mas naquela época, por falta de conhecimento, por falta de não buscarem ao Deus verdadeiro, os historiadores diziam que Abraão morava em meio à idolatria. Mas um certo dia ele ouve uma voz de um Deus todo-poderoso. E essa voz dizia, a esse versículo a qual nós lemos: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Até parece algo absurdo, né? Nós ouvirmos uma voz, mas eu tenho certeza que aquela voz bradou tão forte dentro do ser de Abraão, que ele não teve dúvida que um Deus verdadeiro, um Deus que tem poder, um Deus todo-poderoso estava falando com ele. Disso eu tenho absoluta certeza, porque o mesmo Deus, passados aí muitos anos, ele também falou comigo, falou ao meu coração, e com certeza ele está falando também ao teu coração. Basta você dar ouvido a essa voz e você caminhar os caminhos que Deus quer que você caminhe. Com certeza você terá êxito em sua vida. O milagre vai acontecer assim como aconteceu na vida de Abraão. Mas o que eu estava dizendo? Abraão ouve uma voz, e essa voz diz para ele: larga tudo, Abraão. Sai dessa terra, sai, larga os teus parentes, os teus pais, larga tudo aí e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Nós vemos algo que até parece absurdo,
né? Abraão saía ali daquela terra e ir para um lugar que é onde uma voz disse a ele que iria mostrar. Mas a certeza de Abraão naquela voz foi tão grande. A experiência que Abraão teve naquele dia foi tão grande que aquele homem deixou tudo e seguiu a rumo daquilo que Deus tinha falado com ele. Nós vemos dentro da palavra de Deus muitas pessoas que também ouviram essa voz, e pessoas que fizeram coisas aos olhos humanos, coisas absurdas, como Noé. A Bíblia diz, né, no livro de Gênesis, no começo do livro de Gênesis, que não chovia sobre a terra. A terra era apenas regada por um vapor. E um dia o Deus dos céus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, também fala com Noé: Noé, o pecado desta terra está tão grande que eu me sinto mal. A Bíblia diz que o cheiro do pecado chega às narinas de Deus, num sentido que as pessoas estavam pecando tanto aqui, e Deus vendo aquilo ali, que ele decidiu destruir toda a carne da face da terra. E Deus fala com Noé, e Deus ali dá algo para Noé fazer. Deus dá as medidas da arca. E no livro de Hebreus nos conta a palavra de Deus que Noé, não foi do dia para a noite que ele construiu essa arca, mas Noé também ouviu a mesma voz que Abraão ouviu. Noé começou a seguir os planos de Deus. Noé começou o seu trabalho ali naquela arca, e no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, nos diz que Noé pregou a palavra de Deus. Com certeza as pessoas passavam ali e achavam um absurdo. A terra não chovia, era regada por um vapor. A arca foi construída numa montanha. E agora imagine as pessoas passando por ali. As pessoas viam Noé fabricando aquela arca, e com certeza muitos perguntaram a Noé: Noé, o que você está fazendo? Não, o Deus dos céus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele falou comigo, ele me mostrou as medidas dessa arca, porque um dia haverá um dilúvio sobre essa terra. E com certeza as pessoas zombavam dele, com certeza as pessoas riam dele. Mas o interessante que Noé, ele seguiu aquela voz, ele deu ouvidos àquela voz, ele deu ouvido àquele Deus que falou com ele, um Deus que fala e cumpre, um Deus que fala e faz. Se Deus disse para aquele homem, aquela época, que destruiria essa terra, e essa terra ficaria debaixo das águas, ele não hesitou em seguir os planos de Deus. Ele foi em frente, ele começou a fazer a arca. Mas eu quero dizer para você, passados 120 anos, aquilo que Deus falou com Noé se concretizou. Passados 120 anos, aí aproximadamente, a terra foi coberta pelas águas. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento, você que está assistindo essa programação, Deus falou com Abraão que ia colocá-lo em uma terra. Passou-se o tempo, passou-se os anos, e aquilo aconteceu. Também na vida de Noé, Deus falou que encheria a terra de água. Passou-se o tempo, passou-se os anos, e aquilo aconteceu. E será que nos dias de hoje é diferente? Será que hoje Deus não fala mais com os homens? Eu quero dizer para você que Ele fala. Ele fala talvez de uma forma diferente. Talvez nós não teremos a experiência que esses homens tiveram com Deus, de Deus falar ali literalmente, ou talvez Deus possa falar, porque a palavra de Deus nos diz que para Deus nada é impossível, né? Nós podemos ouvir a voz de Deus hoje através do Espírito Santo.
O Espírito Santo, que representa o nosso Deus aqui na terra, ele está conosco, ele habita dentro do homem. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse isso em João 14: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele que mande um outro Consolador, um outro ajudador. E esse outro ajudador, esse outro Consolador, ele fala conosco, ele fala dentro de nós. E ele está falando com você nesse momento. O mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que falou com Noé, é o mesmo Deus que está falando com você nesse momento através da sua palavra. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é essa palavra? É aqui, é a Bíblia Sagrada, é o livro sagrado, o livro mais vendido em toda a terra. Deus está falando com a humanidade e Ele usa hoje os seus servos, usa os seus vasos para falar com as pessoas. Talvez Ele não fale diretamente, mas Ele fala através da sua palavra. Nós conseguimos ouvir Deus através da sua palavra, e Deus está falando com você, o Espírito Santo de Deus está falando com você, que Ele pode mudar a sua vida, assim como Ele tirou Abraão ali da idolatria, né? Daquelas pessoas que adoravam tantos outros deuses, e hoje nós sabemos que isso é mentira, não existe deuses, né? Existe somente um Deus, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. Quando você sai para fora da sua casa e você olha nos céus, você olha as árvores, tenha certeza que tudo isso foi o nosso Deus que criou. Está registrado aqui no livro de Gênesis. Um Deus poderoso, um Deus que faz milagre, um Deus que faz o sobrenatural, um Deus que falou com os homens no passado e um Deus que fala conosco hoje, no presente. Ele está falando com você nesse momento. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja passando por algum problema, por alguma luta, por alguma dificuldade. Talvez na sua família, na sua empresa, no seu local de trabalho, na escola onde você estuda, na sua faculdade, você esteja enfrentando diversidades. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fala comigo, que fala com você, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através de um gesto, através da natureza, Ele fala conosco, sempre Ele está falando conosco. Basta nós darmos ouvidos àquilo que Deus está falando conosco. Abraão deu ouvido, foi bem sucedido em sua caminhada. Noé deu ouvido e foi bem sucedido também em sua caminhada. Ele conseguiu salvar a sua família, pelo menos. Ele falou às outras pessoas, ele pregou às outras pessoas que a terra seria enchida de água, mas muitos não acreditaram, ou quase todos não acreditaram, somente a sua família. Mas o importante, para aquelas pessoas que dão ouvido à voz de Deus, o milagre acontece. Aquelas pessoas que dão ouvido à voz de Deus, o sobrenatural acontece. E nesse momento, eu estou aqui trazendo essa mensagem ao seu coração, de um Deus que fala com o ser humano. Quando nós olhamos para Deus, nós achamos que Ele está somente lá em cima, assentado num alto e sublime trono, e verdadeiramente Ele está. Mas eu quero dizer para você que Ele interage conosco através do seu Espírito Santo. Ele toca em nossas vidas através do Espírito Santo. Faça uma experiência. Faça uma experiência. Se você ainda nunca fez uma experiência com Deus, faça nesse momento. Faça como eu fiz. Dobre os seus joelhos. Ore a Deus e peça para que Ele se mostre a você. E com certeza, se você acreditar nessa palavra, se você falar com Deus, Ele vai falar com você de uma forma ou de outra, através de um sonho, através de uma visão, através da sua palavra. Aleluia. Deus, Ele tem muitas formas, muitos jeitos de falar conosco. Com certeza, Ele está falando com você nesse momento.
Você talvez esteja sentindo algo que você nunca sentiu, sentindo um arrepio. Isso não é o frio, não. Isso é o Espírito Santo de Deus tocando em você. Não é um arrepio aqui por fora, é um arrepio por dentro. Algo que vem da alma. Nosso Deus, Ele fala ao nosso coração. E quando eu digo coração, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do nosso entendimento. Deus, Ele fala ao seu entendimento. E Ele está dizendo para você nesse momento: olha, meu filho, minha filha, eu posso te ajudar. Nesse momento eu estendo as minhas mãos para você. Eu estou te mostrando um caminho melhor para você trilhar. Assim como eu fiz com o meu servo Abraão. Eu arranquei ele daquela terra e coloquei ele dentro de uma terra que mana leite e mel. Assim como eu salvei a família do meu servo Noé, eu posso salvar a sua família. Eu posso te colocar no lugar melhor, com certeza. Deus pode tirar todo o sofrimento, toda a angústia que você está sentindo. Deus pode tirar. Então somente ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus, ouça a voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando com você. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus Cristo deu a ordem para que nós levássemos a voz de Deus aos quatro cantos da terra. E a voz de Deus está sendo bradada sobre essa terra, através das rádios. Nós temos muitos programas evangélicos, através da internet, nas webs rádios, né? Deus está levando a sua palavra. Deus está levando a sua mensagem através da televisão, né? Deus está... a voz de Deus está ecoando sobre os quatro cantos da terra. E aqueles que derem ouvido à voz de Deus serão bem-sucedidos, com certeza. E você também, você que está me assistindo pela TV, pelo Facebook, pela internet, pelo seu celular, eu não sei. Hoje a tecnologia é tanta e Deus tem usado a tecnologia, com certeza. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. E você está recebendo essa mensagem. A voz de Deus está chegando até os teus ouvidos, está chegando até o teu entendimento, está chegando até o teu coração. Então eu digo para você: ouça a voz de Deus, entregue a sua vida a Jesus Cristo e com certeza a sua vida vai mudar, com certeza o milagre vai acontecer, com certeza o sobrenatural vai acontecer. Eu deixo essa palavra ao teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais, que Deus possa falar mais ao teu coração. Mas eu digo a você: entregue a sua vida a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua vida. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo nesse momento, se você ouviu a voz de Deus e quer seguir os seus caminhos, com certeza Ele vai fazer o sobrenatural. Procure uma igreja evangélica onde se é pregada a verdadeira palavra. Procure uma igreja onde a voz de Deus está bradando dentro dessas igrejas. E você será abençoado. O milagre vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Faça como Abraão. Abraão ouviu uma voz, mas ele teve a certeza que Deus estava falando com ele. E Deus fez um grande milagre. Hoje nós consideramos Abraão como o pai da fé, né? O pai da fé. Faça como Noé, que ouviu a voz de Deus, construiu a arca e salvou a sua família. E você, através de você, Deus pode salvar a sua família, fazer o grande milagre. Essa palavra que eu deixo ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração, em nome de Jesus. Amém.